Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Krause e hoje nós vamos falar de associação de resistores. Algo extremamente importante, por quê? Porque você sempre vai ter na sua prova do Enem uma questão envolvendo circuitos. Então fique atento, né? Porque a associação de resistores é extremamente importante para você estar bem preparado para fazer a prova do Enem. E como você já sabe, o seu caminho para a universidade está passando por aqui, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a associação de resistores em série e depois a associação de resistores em paralelo. Eu estou com a ajuda da varetinha aqui para não ficar atrapalhando a sua visão. Olha só. Primeira coisa importante, quando se trata de uma associação de resistores em série, observe que todos os resistores estão no mesmo fio. Então vamos considerar essa linha horizontal como sendo um fio e esses resistores estão todos no mesmo fio. Ora, então nós temos o resistor R1, R2 e R3. Quando esses resistores encontram-se no mesmo fio, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela é constante. Pronto. Só que tem um detalhe, esses resistores vão estar ligados a uma bateria, a uma pilha. E como eles estão em série, cada um deles vai puxar uma diferença de potencial. Então o resistor R1 vai estar submetido a uma diferença de potencial V1, o resistor R2 a uma diferença de potencial V2 e o resistor R3 a uma diferença de potencial V3. Observe que essa diferença de potencial também comumente chamado de tensão, né? Então o resistor R1 associado a uma tensão V1, o resistor R2 associado a uma tensão V2 e o resistor R3 associado a uma tensão V3, todos eles percorridos pela mesma corrente elétrica, ok? Então, algumas informações importantes, já deixamos aqui, né, para você poder entender melhor isso. Todos os resistores estão no mesmo fio, acabou, então isso tem que estar claro para você. Cuidado que a questão pode colocar um fio em curva, ou um quadrado, mas se ele não estiver ligado a mais nada, né, ele está no mesmo fio. Então se você tem, né, um fio que começa na vertical, aparece o resistor, aí ele dobra, vem para a horizontal, passa por outro resistor, ele dobra de novo, passa por outro resistor, está no mesmo fio. Então fiquem atentos, porque muitas vezes os livros colocam os resistores somente em fios horizontais ou somente em fios verticais. Então você pode manipular o fio à vontade. Então fique atento com isso. A corrente é a mesma para todos os resistores. Então detalhe, né? Onde é que você observa muito isso? Você observa, por exemplo, em ligações de lâmpadas de árvore de Natal. Quando você tem as ligações das lâmpadas da árvore de Natal, muitos daqueles filamentos, né, são associados em série. Tanto é que muitas vezes um daqueles filamentos deixa de funcionar. Se um filamento deixa de funcionar, provavelmente uma daquelas lâmpadas queimou. Né? Então, quando uma lâmpada queima, as outras apagam, certo? Cada resistor produz uma queda de potencial. V1, V2, V3. Se um resistor queima, os demais desligam. Então cuidado, né? Você pode ficar induzido a acreditar que quando uma lâmpada queima, né, as outras também queimam. Não é assim. Quando uma lâmpada queima, as outras apagam. Quando uma lâmpada ela é desligada, as outras também são desligadas. Por quê? Porque você interrompe o caminho da corrente elétrica. Então a corrente elétrica, quando ela está passando por aqui, né? Ó, repara, a corrente elétrica vem passando. Se de repente um desses resistores aqui romper o seu filamento, o que vai acontecer? A corrente elétrica não tem mais como seguir a sua trajetória. E aí todos eles deixam de funcionar. Ok? Vamos deixar isso bem claro para você. Bom, e aí como é que eu determino? Olha só o que eu quero fazer agora. Eu acredito que esses três resistores estão ocupando muito espaço no meu circuito. E eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que esses três resistores saiam do meu circuito e entre um resistor equivalente. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar os três resistores, o R1, R2 e o R3, e vamos substituí-los por um resistor que seja equivalente a esses três. E como é que eu faço o cálculo da resistência equivalente de resistores que estão associados em série? Ora, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências desses resistores. Então, se eu tenho
o resistor R1, R2 e R3, se eu somar R1, a resistência de R1, mais a resistência do R2, mais a resistência do R3, eu tiro esses três resistores e coloco uma resistência equivalente à soma desses três resistores, ok? E um detalhe para ajudar você na hora de resolver o problema e de marcar a sua alternativa, observe que a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, o resultado tem que ser um número maior do que qualquer um dos resistores. Então, por exemplo, se você tem aqui 2, 3 e 5, a sua resposta tem que ser um número maior do que 5, tem que ser maior do que qualquer um deles. Porque muitas vezes vem lá, né? 2, 3 e 5. Nós já sabemos que a resposta vai ser 10. Então, assim, primeira coisa importante, um número tem que ser maior do que qualquer um dos resistores. Tá? Então, fique atento a isso. Tá? Pronto. Então, vamos lá. E numa associação em paralelo, como é que fica? Tá? Como é que funciona a associação em paralelo de resistores? Então, primeira coisa importante. Agora, você vai perceber que você vai ter um ponto aqui, que vai ser o ponto que vai distribuir a corrente para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Esse ponto é chamado de nó. Então, nós temos um nó ali, tá? Bem, o que vai acontecer? Você tem a corrente se propagando, essa corrente ela vai se dividir em I1, em I2, em I3. E reparem que os três resistores agora estão em fios diferentes. Resistor R1, R2 e R3. Só que tem um detalhe. Quando você tem uma associação em paralelo de resistores, o que acontece? Todos eles ficam submetidos ao mesmo potencial, à mesma tensão elétrica. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, que é a maioria das ligações. Por quê? Porque se um desses resistores aqui ele deixar de funcionar, todos os outros continuam funcionando normalmente. Então vamos ver aqui as informações importantes. Cada resistor está num fio diferente. Então, primeira coisa importante, diferente da associação em série, que todos estavam no mesmo fio. Agora, cada um deles está num fio diferente do outro. A diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Então, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica. Se a sua pilha, a sua bateria tem, por exemplo, 9 volts, o que vai acontecer? Cada resistor vai estar submetido a 9 volts. Não tem problema em relação a isso, tá? Cada resistor é percorrido por uma corrente I. Então, ou seja, repare, o resistor 1 foi percorrido pela corrente I1, o resistor 2 por uma corrente I2 e o resistor 3 por uma corrente I3. E já vamos deixar claro para você que quanto maior a resistência desse resistor, menor vai ser a corrente. Porque repare, se você, por exemplo, chega com uma corrente elétrica aqui e o resistor 1 tem um valor maior, uma resistência maior do que R2 e R3, naturalmente a corrente elétrica não vai querer passar por ele. A que vai passar por ali é muito pequena. Então é aquela corrente com menor intensidade. Se os outros dois resistores têm menor resistência, mais corrente vai querer passar por R2 e por R3. Tá? Então fique atento a esse detalhe. Quanto maior a resistência do resistor nesse caso aqui, o que vai acontecer? Menor vai ser a corrente elétrica que vai circular por ele. Tá? Se um dos resistores queima, os demais continuam funcionando. Se esse resistor queima, se rompe o filamento dele, a corrente elétrica continua tendo a opção de passar por R2 e por R3. Pronto, tranquilo. Tá? Bom, e como é que a gente faz o cálculo? De novo, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esses três resistores do meu circuito e quero substituí-lo por um resistor equivalente. Então vamos fazer o cálculo da resistência equivalente. Se você tiver mais de 2 resistores, o que vai acontecer? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências desses resistores. Essa é a maneira que você tem para calcular, certo? Então 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Se você tiver apenas 2 resistores no circuito, então você pode fazer o produto dividido pela soma. Então é um macetezinho aí para quando você tiver apenas 2 resistores. Não pode utilizar mais, apenas 2. Então é o produto dividido pela soma.
E se você tiver inúmeros resistores, mas todos eles são iguais, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da resistência desse resistor e vai dividir pelo número de resistores. Então, por exemplo, se você tem 10 resistores de 20 ohms, certo? Então, o seu circuito lá com 10 resistores de 20 ohms, todos eles em paralelo. Então, ou seja, qual é o valor da resistência? 20 ohms. Quantos resistores você tem? 10. Então, quanto vai ser a resistência equivalente? 2. Pronto, simples assim. E outra informação importante, né? Quando você faz o cálculo da resistência equivalente, você vai perceber que nesse caso de uma associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre um número menor do que qualquer um dos resistores. Então fique atento a isso. Nesse caso da associação em série, a resistência equivalente ela era maior do que qualquer um dos resistores. Na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre um número menor do que qualquer um dos resistores no teu circuito. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. Era o que nós tínhamos para mostrar para vocês aí sobre associação de resistores, série e paralelo. Estude que seu caminho para a universidade passa por aqui. Valeu, galera. Tudo de bom.